Precisa. Hoje é aniversário do nosso amigo, né? E aí eu vou passar já aqui para eles. Não sei como que a gente vai colocar, peraí. Aqui. Aí a gente faz. Ele que vai fazer, tá? Vai parar. Acho que parou. Tá saindo aí, Matheus? Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria muito grande estarmos todos juntos aqui. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus a bendita oportunidade de trazer os nossos corações como vasos que recebem nesse instante o orvalho amoroso de Jesus, para que possa alimentar, dessedentar a plantinha dos nossos corações. Mestre amado, aqui estamos, rogando a sua proteção, orientação e cuidados, para que voltemos para os nossos lares melhor do que quando chegamos aqui. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo neste momento, que nos assistirão posteriormente, pedindo para que em todos os lugares do mundo haja paz, serenidade, confiança em Deus e esforço de transformação moral, que é o que é possível nós fazermos por nós mesmos. Guarda-nos hoje e sempre, Senhor, fique conosco, que assim seja. Boa noite, amigos. Agradecidos demais por esse momento de estarmos todos juntos aqui. Vamos começar cantando? Depois a gente conversa um pouquinho? Essa eu pensei em você, Su. Como a gente está começando agora, eu vou fazer suavezinho, mas eu quero ouvir vocês. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a dormida, o céu estrelado, não declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, tão grande és tu, tão grande és tu. Canta minha alma, te amo, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre está cantando, por sobre montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu amor sem par. Então minha alma canta-te, Senhor,
especialmente essa referência ao grande Criador da vida, porque hoje vamos refletir um pouquinho sobre família. Para quem está chegando mais recentemente à doutrina espírita, sabe que a gente entende família como família consanguínea, né, onde o pai, né, gera com a mãe os filhos, e aí tem características de cabelo, tem características de altura, de peso, que são as características genéticas hereditárias, família corporal. Mas o Espiritismo também entende a família espiritual, que aí são os laços de afeto. E aí é muito legal, porque essa família pode ser o universo. Então aí a gente ama a quem escolher amar. Então a gente vê essas famílias bonitas de, às vezes, uma mãe, só a mãe, que tem um monte de filhos, às vezes só o pai, como Divaldo, tem 600 filhos, porque aí é o coração que irmana, né? Então a gente já não está falando tão somente dessa ligação menor, que é não menos importante, né? Não é que não seja importante, mas é que os laços de afinidade, os laços de afeição podem ser muito mais amplos. Então, a gente entendendo assim, a gente pode aprender com aqueles que estão abertos a aprender conosco e aprender dos outros também. Então assim a gente se fortalece e a gente vai trabalhando juntos. Então nessa grande família, a gente pode pedir para que o Mestre possa sempre nos orientar. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à Que lindo! Mas eu tenho uma reclamação, vou contar para vocês assim ao vivo. Eu tenho uma reclamação. A minha parceira de cantoria está muito longe de mim. Su, vem mais perto. É gostoso demais ouvir vocês. Ó, quando a gente estava pensando em trazer o tema da reflexão da noite,
Isso, bem mais perto. A gente pensou mais ou menos assim: se a gente tivesse o direito de estar alguns instantes com Jesus, e se Jesus perguntasse para mim assim: e aí, Aristeu? E a família? Como vai? Né? Às vezes a gente fala assim: ah, tá bom, que é para mudar de assunto, né? Mas aqui, sem estar ensinando, né? Porque a gente está só refletindo. Então a gente está pensando juntos: como é que vai a nossa família? Porque nesse conceito de que Deus nos prepara e nos põe no melhor lugar para que a gente possa crescer juntos, então a gente também entende que Ele não errou onde nos colocou. E aqui é importante eu dizer que nessa minha fala tem muito amor e muito carinho. A primeira coisa, porque a gente não está dizendo assim: ah, então se eu não tive uma experiência feliz na minha infância, Deus me ama menos? De jeito nenhum, não é isso. As causas entendidas pelo Espiritismo é sempre consoladora. Explica para que a gente possa primeiro entender que Deus nos cuida. Olha que legal. Se nós entendermos que a humanidade inteira está no processo de evolução, quando eu sou um pai menos perfeito, a Letícia uma hora vai entender que eu também estou aprendendo. Eu ainda não sei tudo. E isso vale para aquelas pessoas que de repente às vezes dizem assim: eu tenho amigos que disseram assim: mas a minha mãe só me pôs no mundo, né? E não conviveu mais comigo. E às vezes a pessoa entende esse ato como se fosse de menos amor, porque ela está no mundo, não foi descartada. Às vezes a pessoa precisava, essa pessoa que não conviveu com a mãe biológica, precisava desta carga genética para aguentar as provas da vida. E aí entram outras pessoas amorosas que serão os nossos apoios, os nossos orientadores. Às vezes uma professora transforma a vida de um adolescente, né? Sem rasgar seda, mas às vezes um trabalho social, quando visto com amor, transforma todo o entendimento de uma criança dela e o papel dela no mundo. Não é que é perfeito, não é que muda, mas ela diz assim: alguém me vê, né? E ela tem sempre valor. Todos nós temos muito valor. Então a gente vai conversar algumas coisinhas assim. O que você quer? Você cante. Eu quero uma música animada para a gente cantar junto. Cativar, vamos juntos. Porque a gente é responsável por aquilo que cativa. Que eu quero emendar diz mais ou menos de duas crianças brincando, e lá num determinado momento as duas querem o mesmo brinquedo na mesma hora e tem uma briga. Só que daí um pouquinho passa uma pessoa com um pãozinho com manteiga e um chazinho que acabou de ser feito, os dois largam o brinquedo e vão comer o pãozinho, e aquela rusga, aquela intriga já deixou de ter importância.
Então, como criança, às vezes a gente tem mais sabedoria de desprezar o que não tem menor valor. Então, ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã, para não ter esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. De novo. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente. Hoje é semente do amanhã, para não ter medo, para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. O que será. Eu parei um pouquinho, porque parei um pouquinho antes do que eu costumo fazer, para mostrar a sabedoria da vida, até quando uma pessoa que não está olhando a vida no sentido religioso. Essa é uma música do nosso irmão Gonzaguinha, né? É um cantor, né? Foi um cantor popular da música brasileira, e eu sempre falo que eu gosto muito, porque eu vejo muita similaridade no que ele fala, comparado a Paulo de Tarso, quando Paulo nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E dentro desse conceito de onde Deus nos colocou como família, eu vou contar uma história da minha família. O meu pai diz, de uma família de 9 irmãos, que ele tinha muita ligação com a mãe e o pai, mas em relação a ele sentia muito pouco retorno. Ele jogava a bolinha do carinho, muito pouco retorno. Os irmãos, muito pouco retorno. E ele sempre se sentia um passarinho fora do ninho. E aí eu disse para ele assim: pai, mas mesmo assim, você aprendeu muita coisa. Ele foi um bom pai. Então, por exemplo, assim, analisando segundo a ótica da doutrina espírita, Deus não erra de lugar. E não estou falando como castigo. Ele vai nos colocar no lugar onde a gente melhor pode aprender. Então, por exemplo, assim, eu tenho um amigo que toca violão e é advogado, mas é engenheiro também. Ele não aprendeu tudo isso, né, Marcelo? Ele não aprendeu tudo isso na escola, e não estou desmerecendo, de culinária. Então, a aptidão da pessoa necessita de um local apropriado para esse aprendizado. E o meu pai, depois ele falava comigo já entendendo na ótica da doutrina espírita, que ele enxergava, por exemplo, ele foi
no momento do desencarne do pai, quem estava segurado na mão do pai. Então, por exemplo, assim, ele entendeu que, por exemplo, se ainda não havia muito vínculo entre todos os irmãos do jeito que ele gostaria, ele criou vínculo com todos os que permitiram, porque às vezes as pessoas não permitem e a gente respeita, né? Mas ele foi um ótimo servidor no que ele pôde fazer. Então isso me marca bastante, porque a doutrina espírita diz mais ou menos assim, que às vezes nós estamos aqui em Campo Grande pela similaridade das provas que a gente tem que passar. A gente precisava desse sol maravilhoso, tucano, passando, um calorzinho bom. Não, é verdade, eu acho lindo o Campo Grande. De vez em quando aquelas araras maravilhosas, né? Então assim, se a gente faz um bom proveito das nossas provas, a gente pode estar, por exemplo, num local muito difícil como na África e fazer um trabalho maravilhoso. Então eu sempre entendo muito assim, a grandiosidade do Espírito não está naquilo do que a humanidade conheceu, mas no que a espiritualidade conheceu daquela pessoa enquanto encarnada. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, o Jorge, aquele que beijava o Chico e manjava o rosto dele. Então, assim, o Jorge não sabemos quem foi, o Espírito, mas disse-nos o Chico que quando ele desencarnou, o próprio Cristo veio buscá-lo. Então, para Jesus, o Jorge nunca foi qualquer um, né? E a gente dizia assim, o Jorge não tinha um calçado, não tinha um agasalho direito, não tinha família, cuidava de uns sobrinhos, né? E praticamente desencarnou sozinho. O que eu quis dizer é que Deus vai nos dar a oportunidade, eu estou perdido no horário, arrachei ali, vai nos dar a oportunidade de aprender, inclusive a amar. Nesse processo, a gente tem que olhar muito a questão do perdão. Tem uma música que eu gosto muito que é Perdoa, mas eu vou cantar uma outra. Uma de um irmão nosso evangélico, vou ver se eu consigo. Chama-se Fim de Tarde no Portão. E aí eu já contei que... obrigado. Não, obrigado. Só agora. Fim de Tarde no Portão é o entendimento de um irmão nosso evangélico chamado Estênio Márcios. Ele não sabe que eu canto as músicas dele no Centro Espírita, mas eu acho muito bonito. Mas eu vou falar por que eu adotei. Ele é o primeiro evangélico que eu vi arrebentar as portas do inferno. Está aqui na letra. Ele entende que o amor é algo tão grande que ele diz assim, é a parábola do filho que gastou tudo e largou o pai e foi embora pelo mundo. E aí ele vai mostrar na música a visão do pai, que sempre esperava, lá naquele calorão do deserto, né, da Palestina, o filho voltar. E eu acho muito legal o refrão que ele diz assim, o seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes, como chuva, né, que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que é muitas vezes maior que o sol, do que arrancar o amor do seu coração, esse pai. Fim de tarde, no portão, o pai estava debruçado. O último verso, o pai não está mais debruçado no portão. Então eu vou pegar num tom baixinho para dar conta, mas é assim. Tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Vamos imaginando? Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. O filho subiu no mundo, derrubou toda a esperança que ele tinha, né? Na estrada ao seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já está perdido. O pai não
secar os mares, apagar estrelantares que arrancaram o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. Foi assim, né, que a gente volta pro pai. O pai depressa correu e abraçou o filho não querido. Tragam roupas e o anel, cantando os... Desculpa, vou de novo, eu errei. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O pai não foi repreender, só festante, só festejar. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que alimentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares que arrancaram o amor do seu coração. Fim de tarde, olhem só, está deserto o portão. E lá dentro muita festa, o filho voltou. É assim que o Pai nos espera. Independente das porradas que a gente possa ter feito, Ele sempre nos dará uma outra oportunidade. Então, daquela pergunta lá no comecinho, eu vou falando, Marcelo, os trem vão rodando na minha cabeça. Quando o Cristo perguntou assim, e aí, Aristeu? E aí, família, como vai? Como diria meu avô mineiro, a gente vai dizer assim, pelejando. Uma hora pelejando uns contra os outros, né? Garrafa no pescoço assim. Mas a gente fala, por aqui não é a melhor alternativa. Então a gente peleja contra as dificuldades. Porque a gente sabe que, graças a Deus, não tem nenhuma família perfeita para a gente apontar o dedo. Então estamos todos num processo de aprendizado. E o Cristo fica feliz quando a gente vai pelejando para vencer as nossas más inclinações. Então, neste momento, já finalizando, que a gente possa rogar ao Cristo que nos fortaleça naquele propósito assumido lá na espiritualidade, para que a gente possa florescer no local em que Deus nos plantou. Isso é uma frase do nosso irmão Haroldo Dutra, quando diz que ele foi trabalhar numa cidade bem distante da família dele e estava numa tristeza gigante, e uma freira, porque ele era o juiz da infância e juventude, vendo a tristeza daquele jovem, disse para ele assim: Senhor juiz, meritíssimo, a gente tem que aprender a florescer no lugar onde Deus nos plantou. Então que a gente tenha essa sabedoria de que, se não fizemos até agora o melhor, continuemos nos esforçando, pelejando para que a gente se orgulhe do que nós produzimos enquanto estivermos todos aqui. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Muito obrigado, viu? Muita paz a todos. Podemos fazer um Pai Nosso? Marcelo, tem recado? Tem. Então, Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
trabalho ainda. E lá no fundo e aqui no passe, e a gente espera vocês na próxima semana, na próxima sexta-feira. Uma boa noite para todos e a Deus te livre. Obrigado.